E como comentário de um dos meus vídeos, eu encontrei uma questão aqui bacana pra gente refletir, trazida por um amigo seguidor aqui do canal. Queria lhe fazer uma pergunta, Felipe. Não tem nada a ver com esse assunto. Explica a tragédia de Los Angeles. O povo insiste em dizer que foi castigo de Deus e que ainda livrou a casa de um tal pastor lá. A paz e obrigado. Pois é, meu irmão, a tragédia de Los Angeles é uma conjunção complexa de fatores, como excesso de vegetação seca, unido com calor e queimadas que são típicas nesse período por lá, somado à força do vento, que tem sido muito forte nesse período lá. E sem falar nas contribuições humanas e nas negligências políticas, ok? Mas o fato é que esse tipo de vício interpretativo religioso que você menciona aí, e que decorrem de falsas crenças de muitos religiosos acerca da mensagem do evangelho e da realidade da vida, isso sempre existiu. No esforço, em geral, dessas pessoas tentarem explicar e dar sentido a uma catástrofe. No meio religioso, principalmente cristão evangélico, no geral, essa é uma mentalidade que parece que nunca amadurece, sabe? Porque seja diante de uma doença ou deficiência física de alguém, ou de alguma catástrofe, para religioso que tem um medo pavoroso e não resolvido da morte, sim, que mesmo religioso não nasceu a transcendência dentro dele, quando ele se depara com uma deficiência ou um acidente ou uma doença que acontece com as outras pessoas, é muito reconfortante para ele pensar que isso só aconteceu com esses indivíduos porque, na certa, ou eles estavam em pecado ou eles eram vítima de uma maldição hereditária familiar. Porque pensando assim, eles conseguem produzir neles mesmos a pueril sensação de que o que aconteceu com essa outra pessoa não pode acontecer com eles. A mesma coisa são com as catástrofes da vida. Baseados exclusivamente em percepções e textos, em geral, apenas do Antigo Testamento da Bíblia, para eles é uma empolgação esfuziante acreditar que as poucas exceções daqueles que não foram afetados pela tragédia coletiva eram de pessoas da mesma religião deles. Inclusive, esse é um dos tipos de discurso que lotam uma igreja e leva o público para a euforia de glórias e aleluias lá dentro. Mas, se no Antigo Testamento da Bíblia houve espaço e até respaldo para o surgimento desse tipo de crença, em Jesus é lançada uma luz muito mais ampla e profunda sobre esse tema. A começar pela icônica e esmagadora afirmação de Jesus, e que não deixa ninguém que esteja disposto a enxergar enganado, quando ele disse: "No mundo tereis aflições." Tereis aflições. E isso ele não estava dizendo para ímpios transgressores, não. Ele disse isso para os seus próprios discípulos. Tereis aflições nesse mundo. Mas ele não só disse isso, como também ele exemplificou em si mesmo essa tremenda verdade indigesta para a mentalidade da religião, quando ele, sendo Deus, sendo o Cristo de Deus enviado ao mundo, ou seja, pelo seu ser, pela sua retidão e piedade, sendo ele merecedor de todas as regalias e livramentos possíveis, mesmo assim o seu destino foi na direção da rejeição dos homens, da tortura e da morte, e morte de cruz. Ora, se isso aconteceu a quem a gente chama de Deus e de mestre, qual a razão de se ficar alimentando essa crença religiosa fajuta do tipo: se pertence ao nosso clubinho religioso, então nada de mal vai lhe acontecer, mas se não pertence, então todo tipo de mal pode te acontecer? Esse é o tipo de crença que só iludem as pessoas, mas não prepara e não amadurece ninguém para os reais e verdadeiros desafios dessa vida. E eu finalizo aqui com a leitura do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 13. Veja como que Jesus responde e confere significado para as tragédias ocorridas no seu tempo. Lá no verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, lhes disse: "Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis." Aí ele cita uma outra tragédia que ocorreu na época. "Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis." Seguindo, portanto, nessa mesma linha de Jesus, por acaso pensais que aqueles que tiveram suas casas totalmente queimadas nesse incêndio de Los Angeles eram mais culpados ou pecadores do que qualquer um de nós? Eu vos digo que não. E se a gente não se abrir para entendermos o real sentido e significado das coisas em Cristo Jesus, todos nós igualmente pereceremos, mesmo que a nossa casa e os nossos bens nunca sejam incendiados. Pereceremos com o nosso próprio juízo supremacista, com a nossa presunção de nos acharmos melhor do que os outros. Pereceremos com os nossos medos e apegos às coisas materiais. Porque com essa passagem que nós lemos aqui, Jesus ensina que o que realmente mata não é aquilo que afeta esse corpo ou os nossos bens, mas sim aquilo que corrompe o coração do ser.
Mas passaram-se 2000 anos da encarnação do Cristo, porém, infelizmente, embora religioso se autodenomine de cristão, ou seja, discípulo de Cristo, a sua mentalidade permanece com as mesmas categorias da primitividade e do paganismo, onde o que importa não é o que agrega ao espírito, mas sim a famigerada lógica de pensamento de seita. Se pertence ao nosso grupo, então dá tudo certo com o sujeito, com o corpo e com os bens dele. Mas se não pertence ao nosso grupo, então tudo de ruim pode acontecer, sobretudo com o corpo e com os bens. E isso foi ainda mais intensificado, principalmente aqui no Brasil, com a teologia da prosperidade, onde pastores mega ricos passaram a demonizar a teologia da libertação como um suposto culto à pobreza, para com isso desqualificar todos os textos que recomendam um cuidado com a riqueza e legitimar a sua própria ganância pelo dinheiro. E assim eles vivem de exibições e ostentações, de luxo e de riqueza, incutindo na cabeça das pessoas que a abundância de bens materiais é o sinal mais evidente do cuidado e da aprovação divina, quando na verdade são lobos, corruptores e aproveitadores de almas humanas. Para essa geração, o apóstolo Paulo seria uma verdadeira aberração, porque ele não tinha absolutamente nada de material para ostentar como a comprovação de um suposto favor divino. Pelo contrário, a começar pelo que ele relata lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, ele diz que era como se ele fosse condenado à morte, onde ele diz que até o presente momento da escrita daquela carta, ele sofria fome, sede, nudez, era esbofeteado e não tinha moradia certa. E com isso eu estou dizendo o quê? Que a miséria em si é boa e a riqueza em si é ruim? Não. O que eu estou dizendo é que nem toda tragédia é para o mal. E nem toda bonança e riqueza é para o bem. Se a tragédia pela qual a gente passa abre os nossos olhos e amplia o nosso entendimento sobre o verdadeiro valor e significado das coisas, você pode ter perdido bens materiais, mas você conseguiu alcançar o que é essencial à vida. E se a riqueza e o luxo aumentam o seu egoísmo, te tornam um insensível, arrogante e ostentador num mundo marcado por injustiça e desigualdade, você pode viver com regalias e confortos que na verdade você, como diz lá em Apocalipse, é pobre, cego e nu. É para pensar, gente boa, e que o nosso bom Deus conceda toda a graça e fé para aqueles que foram vítimas dessa grande tragédia em Los Angeles, de modo que a sua momentânea fraqueza e vulnerabilidade redunde em força, e que nesse momento de luto e de perdas, o vigor da eternidade e da confiança no amor de Deus diante do absurdo preencha o coração dessas pessoas, animando-as na direção do recomeço e do crescimento. E quem tiver recursos, chance e possibilidade, ajude essas vítimas da forma como lhe seja possível. Paz e luz, meus amigos e amigas.